aqui com mais uma aula muito divertida e eu trouxe hoje para vocês uma historinha antes do nosso conteúdo. Para vocês, quando estiverem resolvendo a atividade, lembrar da historinha que a tia Suzana contou. Então a história começa assim. Era uma vez 3 casinhas e nessa vila tinha essas 3 casas que moravam pessoas iguais como, tia Suzana? Iguais na escrita. Mas nessas casinhas cada uma tinha uma maneira diferente de viver. Mas mesmo assim eles eram felizes. A primeira casinha se chamava de Tongo. Na segunda casa era a casa do Hiato. Na terceira casa era a casa do Tritongo. Na primeira casinha, essa família tinha 2 filhinhos que andavam, sempre juntinhos. Tudo que eles iam fazer, eles estavam sempre juntos no mesmo lugar. Não tinha aquele negócio de um querer ser mais bonito do que o outro, não queria nenhum, queria ser melhor do que o outro. A diferença na casa do Ditongo era essa união desses 2 meninos. Já na casa do Hiato, tinha uma coisa lá que não era muito legal. Lá na casa do Hiato, essa família tinha 2 filhos e eles queriam ser sempre um melhor do que o outro. Eles, tudo que iam fazer, tinham que ficar separados, porque senão dava confusão. E aí, quando a mamãe ia para algum lugar, meu Deus, não podiam ficar juntos, Hiato, tinha que separar eles 2. E aí, na terceira casinha, a qualidade dessa casa que se chamava Tritongo, a família Tritongo, era que eles tinham 3 filhos e eles, pense numa família unida, porque é difícil você ter uma família com muita gente ser unida, hein? Mas o Tritongo é aquela família, exemplar, que só andava unido. Os 3, tudo que ia fazer era os 3 juntinhos, não se separavam pra nada. E aí, tia Suzana, o que tem a ver essa história com nossa aula de hoje? Pois tem muito a ver. Na nossa aula de português hoje nós vamos aprender encontros vocálicos. Tia Suzana, o que é encontros vocálicos? São o encontro de 2 vogais ou mais na mesma sílaba. Lembra que nós estudamos aí sílabas, os pedacinhos? E aí tem palavras que tem vogais uma do ladinho da outra. Tem vogais que quando nós não separamos, tem 2 vogais na mesma sílaba e nós não separamos ela, nós vamos dar o nome a elas de ditongo. Quando nós escrevemos uma palavra e elas são, na hora que vamos separar, elas ficam uma em cada sílaba, nós damos o nome dela dessa casinha aqui, a casa do Hiato. E quando nós temos uma palavra que tem 3 vogais juntas, nós damos a ela o nome dessa casinha aqui, desse pessoalzinho aqui que tinha 3. Tia Suzana, ainda não entendi. Então vamos começar novamente? As nossas vogais são quantas? Ainda lembram? Nosso alfabeto é grandão, mas as vogais, são apenas 5. E elas são essas aqui, né? A, E, I, O e U. Tem palavras que quando nós escrevemos, essas vogaizinhas estão juntas e às vezes elas ficam, quando a gente vai separar as sílabas, como por exemplo o nome, aqui no nosso livro, ele deu o exemplo de caixa. Então vamos escrever o nome caixa. Ca-i-xa. Caixa. Tudo bem? Olha só. Aqui na palavra caixa tem 2 vogais, o A e o I, certinho? Quando eu vou separar esse nome aqui, olha só, vamos ver se vão ficar igual de tongo mesmo? Cai, chá. Quando eu separo, as vogais continuam juntas, igual aqui, esses 2 amiguinhos que brincavam sempre junto. Então, lembrando que de tongo, as vogais vão ficar sempre juntas na mesma sílaba.
Vamos para um exemplo do hiato? No nosso livro diz sobre o nome rainha, não é verdade? Então vamos escrever o nome rainha, ó. Rainha, rainha. As mesmas vogais, viu aí? A e o I. Olha elas aqui. Rainha. Agora vamos separar para ver se elas vão ficar juntinhas na mesma sílaba. Vamos contar primeiro. Rainha. Então eu tenho 3 sílabas, uma palavra trissílaba, lembra aí nossa aula passada? E então quando eu separo, olha só, rainha. Rainha. Olha só as minhas vogalzinhas como é que elas estão? Separadas. Então elas moram em qual casa? A casa do hiato. Toda vogal que fica separada uma da outra, uma em cada sílaba, elas nós chamamos de hiato. Outro exemplo no nosso livro que tem aqui é iguais. Olha só, vamos ver se o nome iguais, quantas vogais tem? Iguais. Olha só as vogais aqui. 1, 2, 3. Todas juntinhas. Elas não se separam. Quando eu separo o nome iguais, eu tenho quantas sílabas? Iguais. Eu tenho só 2 sílabas. Então, aonde está o encontro das vogais aqui, tia Suzana? Tá aqui? Aqui tem 2 vogais, uma juntinha da outra? Não, só tem uma. Então, para me encontrar o encontro vocálico, eu vou ter que procurar onde é que tem 2 vogais, uma pertinha da outra. Olha só, aqui tem quantas vogais? 1, 2, 3. Tem 3. Quando tem 3 vogais que sempre estão juntas, eu chamo eles de tritongo. Então, olha só quando eu separo o nome iguais. Iguais. Tenho 2 sílabas e 3 vogais sempre juntas. Vocês lendo aqui no nosso livro, vocês vão ver vários exemplos de encontros vocálicos. A tarefa de hoje é lá na página 29 e 30. Vocês vão ver aí o tantão de palavras que vocês vão encontrar. Essas famílias aqui, que são quem? Ditongo, quando tem 2 juntinhas na mesma sílaba. Hiato, quando tem 2, mas ficam separadas. E o tritongo, quando tem 3 vogais, mas ficam sempre juntinhas na mesma sílaba. Tarefa do caderno. Pensou que era só essa paginazinha, né? Não, tarefinha no caderno. Então vamos lá? Cabeçalho, o nome do nosso conteúdo, língua portuguesa. E embaixo o que eu quero que vocês façam? Lembra daquele texto que nós lemos? Que tinha uma borboletinha que nasceu com a asa quebrada e aí veio uma amiga dela que a ajudou? Aquele textinho lá da superação da Mel. Você vai no seu caderno montar a nossa cartela de bingo. Tia Suzana, e o que eu tenho que fazer nessa cartela? Você vai pesquisar lá no livro, na página... Deixa eu te olhar aqui rapidinho, eu te esqueci agora. Lá na página 12 do nosso livro de língua portuguesa. Tem lá o textinho da superação de Mel. Lá eu já fui lá dar uma olhadinha e tem mais de 40 palavras que tem essas vogais aqui juntinhas. Então você nessa cartela de bingo, você vai escrever palavras que tenham encontros vocálicos. Tia, em que dia vai ser esse bingo? Aguarde, que já já eu vou fazer o bingo e quero ver quem é que vai ser o ganhador que escolheu as palavras que a tia Suzana vai sortear. Tudo bem? Então, no caderno fazer o bingo, lá, e onde é que é as palavras que vai escolher? Na página 12, lá no texto da superação da Mel. Tudo bem? Até a próxima aula.